Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Papo de Professor Podcast. Esse podcast que vai atrás de professoras muito queridas, de duplas de pessoas especiais que estão espalhadas pelo nosso Brasil para desinvisibilizar suas trajetórias, seus sotaques, suas vivências, tantas experiências criadoras e criativas que estão acontecendo nas salas de aula do nosso querido Brasil e conta, transmite, propaga essas experiências para que elas inspirem muitas outras, né, dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Eu sou o professor Júlio Vale, sou professor daqui da Universidade de São Paulo e tenho o prazer hoje de conversar com uma dupla, né, dessas que é muito especial, muito marcante, a professora Ana Faria e a professora Fabiana Sá. Com elas hoje a gente vai falar de certamente experiências interdisciplinares, vivências muito especiais na EJA e que vão configurar nosso quinto episódio da série Papo de Professor Podcast. Para que a gente comece, eu vou perguntar para as duas sobre o que levou cada uma delas a se tornar professora, né? Como elas chegaram à EJA, como foi essa trajetória, e vou começar essa conversa pedindo que a professora Ana se apresente e conte um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Ana, fique à vontade, te agradeço muito pela participação. Gente, parafraseando o Júlio, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Rosária Borges de Faria e a minha trajetória como professora, né, ela é lá dos idos dos anos 80. Eu entrei na escola aqui em Brasília, moro em Brasília, Distrito Federal, resido numa região administrativa chamada Guará, num bairro chamado Guará 2. Depois a gente vai especificar mais como é essa localização e esse território de Brasília, né, que é meio sugênero em relação aos outros estados. Eu vim do antigo magistério, das escolas normais. Entrei na escola normal, né, na época, né, que eu fiz há muitos anos atrás, muito mesmo. Tinha tipo um pré-vestibulinho, né, você tinha que fazer um teste de seleção, tudo, né, então entrei, depois fui me dar conta disso, né, mas não no início. Aquela coisa, né, de você já ter uma profissão como professora e a questão de você ter o segundo grau, que a gente chamava, né? Então, para quem vem da classe trabalhadora, em casa, né, as mães já falavam, né? Ó, é melhor você ter uma profissão, não é? Um emprego, não tinha aquela questão, né, do trabalho, era emprego, né? Porque você não sabe se você vai para uma faculdade, que em Brasília era a UNB e as faculdades pagas, né? E nem sempre você tinha acesso. Então, era preferível, né, você ter o magistério. Então, a minha entrada no magistério foi mais por essa questão mesmo da empregabilidade. Não foi aquela coisa, né, nossa, né, eu colocava minhas bonecas, né, às vezes eu ouço e eu fico, nossa, mãe, eu estou totalmente desviada, né, de ter, né, não foi assim, não é? A minha entrada foi essa questão mesmo, de você já ter, né, e muito da década de 80, né, os cursos profissionalizantes e mercado de trabalho, mão de obra. Então, eu fui, terminei o magistério, não é? E fiz mais um ano, chamavam-se, né, antigamente, né, para você poder dar aula, né, de quinta, né, a oitava série, e tudo você fazia mais um ano. Então, eu fiz, né, e logo, e durante mesmo o magistério, eu já comecei logo a estagiar, primeiro em escolas privadas, depois eu fui parar na Ampare. Hoje em dia, né, tem mais Ampare, mas antes aqui tinha Ampare, que era a Associação de Pais e Amigos, que levavam o nome naquela época, né, de excepcionais. Então, eu fazia acompanhamento, né, de estudantes, de um estudante especial, né, que era o Rui, né, que ele, naquela época, né, hoje a gente chama de espectro autista, mas ele tinha outras, né, outras questões, e foi ali que eu comecei a me enxergar, né, como professora. Depois fui para outras escolas, né, mas sempre trabalhei com educação infantil. Nunca tive, né, essa questão da
da educação de jovens e adultos. Então, quando eu entrei na universidade, na UNB, eu entrei uns 42 anos na universidade, e fui para pedagogia, mas também não fui com esse intuito de educação, de EJA, sala de aula, não. Meu intuito era estudar, né, a questão do financiamento da educação. Como se dá, né, dentro, né, da educação, né, não era muito essa área de didática, de sala de aula, não. Né? Migrava ali, mas sempre foi isso. E quando eu precisava de créditos, aquela coisa, né, acabei caindo na disciplina EJA, né? Fiz minha matrícula e tudo. E estava numa época mesmo muito desanimada com a universidade. Cheguei ali naquele espaço, não me encontrava, não é? E agradeço assim a juventude, né? O pessoal fala que esse pessoal jovem não tem nada na cabeça, mas os que eu encontrei foram as que me fizeram permanecer ali, porque eu encontrei, né, amigas, né, meninas, né, que eu tinha idade para ser mãe, e elas ali fizeram esse trajeto mesmo, né, essa ancoragem mesmo, esse suporte que eu digo, né, para a minha permanência. Porque eu via muita coisa ali, né, e tudo, eu falava, gente, eu não tenho paciência para isso mais, não. Não tem, elas, não, Ana, fica aqui, não sei o quê. E caí na disciplina de educação de jovens e adultos. Né? E ali, né, eu comecei a perceber, né, o pessoal falava umas coisas, né, muito assim da educação popular, e logo, né, me ingressei no GEMPEX, que é um grupo de pesquisa, né, que é o grupo de pesquisa, né, de ensino, pesquisa e extensão, isso, né, em educação popular, né, e estudos filosóficos e históricos culturais. Né? O nome é enorme, trabalho com a educação popular. E ali, realmente, assim, eu esqueci financiamento, esqueci, né, tudo que havia, né, que eu havia aprendido sobre o que era educação e tudo. E ali, para mim, abriu o mundo. Eu falo que ali, né, com 42 anos, eu acho que me desvelou o que era a educação. Porque ali eu encontrei, né, um grupo onde todos aqueles teóricos que você vai ouvindo na educação, na pedagogia, então, né, é o trio ternura, que o pessoal chama, né, Vygotsky, Vallon, e tem o outro que eu esqueci o nome, e falavam de Foucault, e falavam de Bourdieu, e falavam de não sei quem, e eu ficava, sabe, falava, meu Deus do céu, mas, né, tanta teoria não faz sentido para mim. Mas depois a gente vai vendo que quando eu coloquei ali o pé no chão ali desse grupo de pesquisa, por isso eu acho que o grupo de pesquisa, ensino e extensão na universidade, ele é essa tríade mesmo ali que se faz educação. E fui. Então, ali, tudo aquilo ali me passou a fazer sentido. Então, ali eu vi realmente, né, comecei até a entender o que era a praxe, né? Que a gente, às vezes, né, você ouve, né, as pessoas falando, né, os conceitos, né, praxe, dialética, dialógica, não sei o quê. Você ficava mais ali no chão mesmo da escola. E junto ao grupo de pesquisa, que eu acho que é o que dá essa base na educação, foi quando eu entendi o que era a praxe, né? Que uma não vive sem a outra, elas se retroalimentam ali. E foi ali que eu passei a entender o que era a EJA e me apaixonar pela EJA, por esses sujeitos, né? Entender o que era esse sujeito, o que era a educação de jovens e adultos, e mais ainda, né? A educação popular. Começar a entender que nem tudo o que é popular é popular, se chama educação, e que é isso, né, que hoje me fez levar e continuar nesse caminho de pesquisa, de atuação e tudo. Se deixar eu falar, eu vou aqui falando. Muito especial ouvi-la, Ana. Seja bem-vinda a esse espaço. A sua trajetória é certamente muito marcante e já dá muitos pontos para a gente, né, explorar adiante. Mas antes eu quero ouvir também a Fabiana. Fabiana, fique à vontade para se apresentar, contar também da sua trajetória. Te agradeço muito pela presença e participação. Olá, Júlio. Bom dia, boa tarde, boa noite
a todos os ouvintes, né, a você, Júlio, né, eu que agradeço, né, você fazer esse convite, né, para estarmos aqui discutindo um pouquinho sobre essa coisa que é muito especial, né, o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, né, uma coisa que me conquistou, né, aos poucos, né, digamos assim, que hoje eu não, para mim é uma terapia, na realidade, eu acho que eu aprendo mais do que o que eu ensino, na realidade, né. Bom, o meu nome é Fabiana Cerqueira Nogueira de Sá, né, eu sou bióloga, sou ecóloga, né, sou educadora ambiental e eu sou educadora patrimonial, né. Atualmente eu venho atuando como professora, né, e ensino tanto as disciplinas de ciências como biologia, química, física e matemática, né. Foi uma coisa assim, porque eu não esperava, né, pegar de forma alguma, né, essa disciplina, né, e hoje estou tendo essa oportunidade de aprender matemática, inclusive com eles, né, porque a gente pensa que sabe matemática, mas quando a gente vai ver a questão da prática do dia a dia, a gente aprende muito mais com eles, né, na realidade. O meu nome, eu sou, na realidade, muito conhecida como Fabiana Peixe-Boi, porque, como eu sou bióloga, né, eu trabalhei cerca de 15 anos como peixe-boi, né, tanto como peixe-boi marinho como peixe-boi da Amazônia. Tive essa oportunidade, né, das 3 espécies de peixe-boi existentes no planeta, eu trabalhei com 2, tive a oportunidade de trabalhar com as duas que são aqui da nossa fauna brasileira, e para mim eu sinto até muita falta também nos meus goduchos, tá entendendo? Que também não ia ser bióloga, mas terminei me apaixonando por eles e virei bióloga, né? Fui ficando como educadora ambiental, fazendo trabalho de sensibilização, né, tanto na Amazônia como aqui no litoral pernambucano, né, pude desenvolver esse trabalho com eles, né. Sou formada pela Universidade Católica, né, pelo curso de Biologia, né, tenho a especialização em Patrimônio Histórico, Preservação e Educação, e tenho mestrado em Ecologia, né, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né. Eu fiz muito o caminho contrário dos biólogos, né, porque a maioria dos biólogos, eles primeiro vão ensinar para depois realmente atuar como biólogo. Na realidade, eu comecei primeiro a atuar como bióloga, né? Antes mesmo de me formar, eu já trabalhava como bióloga, né? E depois foi que eu vim cair nessa questão da educação formal, né? Porque eu sempre trabalhei com a não formal, que seria a educação ambiental e a educação patrimonial também, né? E quando eu entrei na ecologia, assim, para mim foi um choque muito grande, porque era muita matemática, né, na realidade. Eu não esperava ter que aprender tanto essa questão de matemática, né, e aí foi quando aconteceu em 2017, né, que eu estava justamente terminando o mestrado, né, e aí meu irmão veio a falecer, né, e eu precisei vir morar aqui no interior por conta dos meus sobrinhos, né, que eram muito pequenos, inclusive o mais novo tinha 3 meses, e aí eu precisei ter que vir morar aqui no interior, e aqui não tem emprego para biólogo, né? Só que eu tinha o curso de licenciatura. E aí começaram a aparecer algumas seleções, eu não consegui emprego também, porque aqui, assim, no interior tem muito essa questão de indicação política, né? Amizade, eu estava muito tempo fora da minha região de atuação, da minha região natal, né? Da minha cidade natal, que é Bom Conselho. Então, basicamente, eu não estava conseguindo arrumar emprego, apareceram algumas seleções, e aí eu entrei, né, numa escola em Bom Conselho, né, a Escola Municipal Monsenhor Alfredo Donos, né, e aí tive a oportunidade de começar a lecionar como professora e peguei um grupo da EJA. O qual meu primeiro impacto foi bem difícil, né, na realidade, né, porque assim, eu não imaginava, porque assim, a gente faz educação não formal, é tudo muito mais diferente do que a formal, que é aquela coisa do dia a dia, né, da convivência, de você planejar, de ter aqueles assuntos certinhos para você ter que passar, né, você ter que discutir e tal. Então, para mim foi um impacto muito, assim, até meio que negativo, né, sou bem sincera, em relação à EJA, porque eu peguei alguns adolescentes e foi bem difícil, mas, de certa forma, conseguimos passar essa etapa. E depois, quando foi em 2021, né, participei de uma seleção do governo do estado de Pernambuco, e quando eu fui ver, era para a EJA, né? Era para a EJA. E eu fiquei assim, minha Nossa Senhora, voltar para o EJA, né? Aquele pensamento assim, bem difícil, né? Assim, mas tá a gente precisando, a gente tem que ir atrás, né? Digamos assim, vamos lá, vamos encarar esse novo desafio. Mas, para mim, foi uma coisa maravilhosa, porque
Eu hoje, para mim, o EJA, né, é mais uma terapia para mim, né, é mais uma satisfação, é um prazer, né, estar indo dar aula para os meus alunos do EJA, porque eu tive a possibilidade de entrar num programa, né, do governo do estado, que é junto com o movimento quilombola de Pernambuco, né, então a gente atua em comunidades quilombolas, em algumas comunidades que não são quilombolas. Nossas atuações são nos distritos, né, do município de Bom Conselho, e dentro desses distritos, né, os professores, eles vão até o aluno, né, o aluno não sai da sua comunidade para vir até o município não sai de lá do distrito, né? A gente tem que se deslocar, o professor se desloca e vai até a comunidade, né? Que é justamente para dar essa oportunidade, né? Do aluno poder estar no seu local de residência, né? Na sua atuação, né? E aí, ao chegar lá, vem aquele grande impacto, né? Porque aí você pega aqueles jovens de terceira idade, né, que eu estou quase chegando lá também, né, nessa jovialidade, né, mas que são pessoas maravilhosas, a grande maioria são agricultores, e aí a gente passa a conhecer coisas fantásticas, né, do dia a dia deles, né, que é um conhecimento tradicional que não existe valor, né, no sentido financeiro que você possa dizer do aprendizado que você tem com eles, né? Mas sim o emocional. Né? Então, eu acho que é mais ou menos essa minha trajetória. Se deixar, eu vou falar muito, assim, é muita coisa, né? Mas, assim, minha trajetória mais ou menos é essa, né? Na realidade, eu atuei muito como bióloga, né? E só de 2017 para cá, né, que eu comecei realmente a atuar em sala de aula, né? Também tive a oportunidade de trabalhar no município de Terezinha, onde também atuo lá como coordenadora, né, que é um município aqui próximo de Bom Conselho, vizinho de Bom Conselho, e lá eu tenho a oportunidade de trabalhar como carro confiança, né, trabalhando na parte de busca ativa escolar, que é outro problema muito grande, né, para a gente conseguir dar conta, porque não depende só da gente, depende de muita gente. E aí também pude lecionar lá no município, né, de Terezinha, tive a oportunidade de lecionar lá, mas assim, hoje eu atuo lecionando mesmo com o pessoal do EJA Campo, como a gente chama, que é o trabalho, né, da educação de jovens e adultos do campo, né? Então, praticamente todas as comunidades que nós atuamos e trabalhamos, eles são agricultores, são pessoas que lidam com o campo, entendem muito bem a questão da natureza, têm uma visão muito diferenciada, são altamente respeitadores, têm um carinho, um amor muito grande por a gente, então isso é compensador. Especial ouvi-la, Fabi. Nossa, fiquei imaginando várias possibilidades de caminhos, né, pelos quais a nossa prosa pode passar, e certamente vou querer ouvir vocês daqui a pouco sobre essas duas expressões que vocês trazem, né? A Ana sobre educação popular e a Fabiana sobre educação ambiental, porque as duas me pareceram chaves importantes para compreender como vocês entendem esse espaço de atuação, como vocês dão sentido à educação, né? A Ana, do ponto de vista da emancipação desses sujeitos e de uma educação que se constrói no coletivo e que não é distante daquilo que a Fabiana faz quando está na lida com essas comunidades, com seus conhecimentos tradicionais. Imagino, de fato, quanto uma bióloga pode aprender, né, em termos da nossa cultura e biodiversidade brasileiras nesse contato, né, com pessoas que trabalham na agricultura e que estão agora se alfabetizando. Que especial tê-las na EJA, né, tê-las em sala de aula, embora vocês duas também tenham se descoberto professoras, né, ao longo desse caminho. Chegaram à docência talvez por uma necessidade, como vocês colocam, mas foram se descobrindo, se tornando professoras nesse caminho, né, isso eu achei muito bonito. Mas antes da gente dar esse passo, essa guinada na direção tanto da educação popular como da educação ambiental que apareceram, eu queria que vocês contassem para quem nos ouve sobre o território de vocês. Né? A Ana comentou de Brasília, a Fabiana comentou de Pernambuco, Bom Conselho. Né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho, para quem não conhece, né, ainda ou conhece pouco, esses lugares de onde vocês falam, né, um pouquinho do território para dar esse gostinho, né, aos nossos ouvintes.
Então, vou começar pela Ana e, na sequência, passo para a Fabi. Moro no Distrito Federal. A gente tem mania aqui de falar Brasília, né? Mas Brasília, né? O DF, né, ele tem 35 RA, são regiões administrativas. Então, ao mesmo tempo, né? Devido a ser a capital, nós temos, né? Uma constituição, né? Até é diferente, por ser, né? Ao mesmo tempo, estado e município. Então, como nós não temos, igual nas outras cidades, né? Municípios ou cidades, aqui a gente tem regiões administrativas. E Brasília ela é composta por 35 regiões administrativas. Eu moro no Guará. E o Guará ela é a 10ª região administrativa. É uma cidade que no início da construção, né, de Brasília, ela foi formada bem depois, né? Antes, né, era só mesmo ali a Cidade Livre, que era conhecida como Núcleo Bandeirante, onde os candangos são as pessoas que vieram trabalhar no Distrito Federal, e o Guará foi se formando depois. Mas a minha atuação mesmo, ela é na cidade do Paranoá. Ela fica mais ou menos daqui da minha casa lá, mais ou menos uns 35, né, uns 25 quilômetros, mais ou menos. E do plano piloto, a gente diz que o Paranoá ele é o quintal do Palácio do Planalto, porque dali do Paranoá, você está na beira do lago, é uma região extremamente valorizada, mas no início, né, para aquelas pessoas se firmarem ali no Paranoá, foi uma luta, porque eles vieram simplesmente para construir a barragem do Paranoá e ajudar na construção de Brasília. E depois eles tinham que voltar para os seus estados. Ninguém não era para se estar ali. Aquelas pessoas, né, elas não eram para se ter ali. Então, elas vieram e viram, né, até no livro do professor Renato Hilário, que é esse aqui, ó, que eu recomendo a leitura, Constituição do Ser Humano de Amor, Poder e Saber na Educação de Jovens e Adultos. Ele conta essa história. Aí, quando você está lá, a gente viu como ele se refere, as pessoas que vieram para cá achavam que aqui era a cidade, né, do sonho, que manava leite e mel. Né? Só que não eram esse leite e mel, né, era para uma parte das pessoas que vieram para cá, que eram servidores públicos, alguns vieram antes, mas já tinham seu emprego, e o restante veio como mão de obra operária mesmo, que não tinha, né, todo esse glamour que muitas vezes se passa. E o Paranoá foi isso, eles ficaram ali pela resistência dessa população, que depois que estavam ali, falaram, por que a gente tem que ir embora? Não, vocês não podem, né, o que se falavam, né, as autoridades da época, vocês não podem permanecer ali. Não tem condições, não tem como ficar e tudo. E, encurtando ali, eu vejo que o papel da universidade, dessa universidade que a gente sempre luta, pública, gratuita, de qualidade, e que está sempre ao lado, né, ali, dessa população. Esse papel social, né, da universidade. E esses moradores, por exemplo, que era um grupo, por exemplo, do Paranoá, né, do CEDEP, que não era CEDEP, né, tinha antes um outro nome, como eles eram conhecidos, eles foram à universidade, primeiro na faculdade de arquitetura, para saber como eles poderiam permanecer ali. A faculdade de arquitetura, né, embasavam esses moradores com esse conhecimento. Então, eles chegavam lá, o governo falava uma coisa e tudo, eles iam com estudo, eles iam, de onde vocês estão tirando isso? E conseguiram. E foram chegar à faculdade de educação. Por quê? Porque na época existia um Mobral. Só que o Mobral era aquele ensino o quê? Você vai aprender a ler, a contar, você vai codificar e decodificar. Aprender a contar o básico ali. Só que eles queriam mais, né? Isso a gente vê muito cedo, quer dizer, eu quero mais, o saber mais. Então, o que eles estavam? Quando eles foram à faculdade de educação, eles estavam atrás de alguém para poder, né, ter essa interação, até que encontraram a professora Maria Alice Pitaguari, que era professora
da Faculdade de Educação, mas também não estava ali, né? Não era muito da EJA. E eles foram ter contato com ela e marcaram dela ir lá, conhecer e tudo, né? Então, a gente até hoje tem uma das nossas integrantes que eram desse grupo, a Norma, na época ela tinha 17 anos, e o Gentex, ele já tem mais de 30 anos de atuação, né, como grupo de pesquisa ali. E ela fala que quando eles chegaram lá, a professora foi, tudo, achou que não ia dar muita coisa, né? Porque as pessoas que foram lá eram meninos, 14, 15, 16 anos, atrás dessa universidade, nem tinham pisado, nunca tinham pisado naquele espaço, talvez não tivessem nem a chance de estar ali, apesar de muitas vezes os seus pais, ou eles terem ajudado até mesmo, né, a fazer aquilo ali, e não tinha essa condição. Então, quando ela foi, e falou que quando ela chegou lá, ela se assustou, porque não era nenhuma, nem duas pessoas, nem 10. Eram muitas pessoas, era uma população. Eram pessoas ali que viram, nossa, o que a gente quer, né? E é aquele diálogo, da educação popular, esse diálogo, né? Que você chega, mas ali essa conversa, essa dialogia realmente. Ó, a gente quer aprender, mas a gente não quer só aprender a contar. A gente não quer só aprender ali, a gente quer muito mais. Então, a partir daí começa esse encontro. Aí da professora Maria Alice Pitaguari, depois ela saiu, aí veio o professor Renato Hilário, que solidificou ali também, né, esse espaço. Passou pela professora Maria Clarice Vieira, e hoje a gente está como coordenador do grupo, né, o professor Lucas Moreira, que é do Instituto de Estatística, né? A gente sempre foi muito ligado à Faculdade de Educação. Continuamos, porque a maioria dos integrantes são da Faculdade de Educação, mas agora a gente está ligada, né, ao professor Lucas Moreira, do Instituto de Educação. E essa história ela é muito bonita, porque ali mostra, né, que essas pessoas elas foram ali atrás desse saber que estava ali, que eles viram na universidade, nesse respaldo, para poder referendar o que eles já tinham. E a universidade nesse papel de ir lá, ouvir e construir junto, que é isso que a gente faz. Esse construir junto, né? Tem seus acertos, tem seus desacertos, por aí a gente vai se constituindo. Que bacana, Ana. Eu acho que já deu uma deixa ótima para a Fabiana contar sobre esse trabalho que ela faz junto às comunidades tradicionais, porque também tem essa busca, né, mútua de não só aprender a esse saber, mas dialogar com ele como, né, legitimamente quem conhece, quem estabelece uma outra forma de se relacionar com o mundo, tão legítima quanto aquela que a universidade tem, mas outra, né, diferente dela. Então, Fabi, fique à vontade para contar também do seu território, né, para que a gente se ambiente um pouco aí, né, do mesmo modo como a gente se sentia aí pelas regiões administrativas do DF, que agora a gente possa conhecer a região de Bom Conselho e um pouquinho do estado de Pernambuco. Bom, falar de Bom Conselho é falar da minha origem, né? Eu só fiz não nascer lá, mas minha família, minha raiz lá, eu só fiz nascer. Eu nasci em Garanhuns, e morar em Bom Conselho, né? Então, falar de Bom Conselho é falar um pouquinho das minhas origens, né? Digamos assim, da minha cidade natal, né? Embora eu tenha viajado o Brasil inteiro, praticamente, que até eu brinco, assim, é mais fácil eu dizer os estados que eu não conheço do que os que eu conheço, né? Porque eu tive a oportunidade, como bióloga, de passear por vários lugares, conhecer várias culturas, né? Mas Bom Conselho é uma coisa que realmente me encanta, né? A história de Bom Conselho, na realidade, ela era uma região muito conhecida por papacaça. Ela era uma região conhecida por papacaça porque era uma área de muita caça, né? E depois passou a ser conhecida como Bom Conselho por conta do colégio que foi instalado lá, né? Foi construído, que é o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, que é uma instituição franciscana, né, que eles, na época, o Frei Caetano de Messina, construiu o colégio com o intuito de acolher, né, as moças jovens, né, que não tinham possibilidade de estudo, não tinham condições, na época, de ter
digamos assim, eram exploradas, né, na realidade, pelos grandes fazendeiros, pelos grandes capitães, né, na época, né, que terminavam muitas vezes até se aproveitando delas, né. Mas, na realidade, Bom Conselho também tem uma outra questão, que é que antes mesmo da vila, né, lá essa região de Bom Conselho era considerado um quilombo, né, o quilombo de Pedro Papacaça, né, que era um escravo, né, que fugiu, né, ele foi pego na África, né, levado criança, né, e sofreu muito e conseguiu fugir e formou esse quilombo, né, que é ali naquela região de Bom Conselho, né. Então, assim, Bom Conselho ele já vem com um processo de educação desde o processo de sua formação, né, porque o nome Bom Conselho vem justamente desse colégio que tem cerca de 170 anos, né, completou o ano passado 170 anos, esse ano está completando 171 anos, né, e eu tenho muito orgulho de dizer que estudei nesse colégio, é praticamente minha segunda casa, né, esse colégio. A gente se sente meio que em casa quando a gente chega lá. Mas Bom Conselho ele fica a cerca de 275 quilômetros da capital, de Pernambuco, né? Fica na região do Agreste. E a gente até fala que ele é uma região de ecótono, porque é uma região que a gente fala que é divisão de biomas, né? Ou seja, a gente tem aqui tanto influência da Mata Atlântica como influência da Caatinga, né? Então você tem essas duas influências, então é uma área bastante rica, digamos assim, de biodiversidade, embora tenha sido bastante desmatada, né, até por conta de um processo de colonização, tudo mais, e porque também aqui virou uma área muito pecuarista, muito com a questão de gado, leite, aqui se saía muita questão de leite, né, no passado. Hoje ainda tem muito essa influência, mas assim, melhorou bastante, né, mas a gente ainda tem algumas áreas ainda de mata, né, a gente ainda tem uma boa influência, né, e a grande população aqui, muitos são, né, ligados ao campo, né, na realidade. Nós temos também outras influências econômicas, mas a influência do campo ela é muito forte, né, aqui em Bom Conselho, né, a questão da agricultura, a questão da pecuária. E Bom Conselho, o que é que eu posso dizer? Hoje em dia, ela em 2022 foi destacada pelo IBGE com uma população de 44.294 habitantes, né? A gente tem um território de 792.185 quilômetros quadrados, né? O que mais que posso falar de Bom Conselho? É uma cidade que eu amo de paixão, né? Que seu histórico ele é muito focado na questão da educação, né? Nós temos diversas escolas, né, inclusive, além do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, tem o Frei Caetano de Messina, que é uma escola também do estado, tem diversas outras escolas, como São Geraldo, no município de Bom Conselho, que é uma escola municipal, tem diversos, é um número muito grande, sempre foi muito forte a questão da educação dentro do município, né, dentro do município. Hoje em dia, talvez não tenha o padrão que era antigamente, né, mas eu lembro quando eu era criança, né, era uma coisa que era muito forte e destaque dentro de Bom Conselho, era a questão de se investir no processo de educação dentro do município, né. Ainda hoje tem, né, mas assim, não mais com a intensidade que era antigamente, né, mas ainda hoje é muito forte essa questão da educação dentro do município de Bom Conselho, né. O que mais que eu posso falar de Bom Conselho? Nossa Senhora do Bom Conselho, né, nós somos, acho que agora mesmo as freiras do colégio, né, estiveram também lá em Roma com o Papa, né, até para tentar beatificar, né, Frei Caetano de Messina, né, pelos feitos e pela pessoa que ele foi dentro do município, né, um grande homem, né, que trouxe essa questão de pensar, né, principalmente nas pessoas mais fragilizadas, né, da época, que eram as mulheres, né. Minha avó mesmo foi beneficiada com esse colégio, minha avó e minha tia-avó, né, porque elas não tinham condições de estudo e o colégio deu essa possibilidade delas poderem estudar, né, até o 4º ano, que no caso era, eu não lembro mais como era, que é como se fosse o ensino, os anos iniciais, né, de hoje em dia, né.
como se fossem os anos iniciais, mas elas estudaram, né? Minha avó lia maravilhosamente, escrevia, as letras da minha avó eram lindas, assim, né? E essa oportunidade veio do colégio, né? Essa questão do prestar serviço ao próximo, né? E acho que é isso. Sim, tem outra coisa, né? Bom Conselho ele é dividido em distritos, né? Então, a gente tem cerca de 7 distritos, né? Ao longo do município, a gente tem a sede e temos os distritos. Cada distrito também, ele é dividido em questões de sítios, né? A gente muitas vezes encontra algumas localidades, distrito de Lagoa do Ouro, mas é tal sítio, né? Que fica localizado no distrito de Lagoa do Ouro. Aí tem bem essas questões, né? Mas é uma cidade bem rural, né? Bem acolhedora. Um dia que quiser vir, quiserem conhecer, será um prazer receber todos vocês. Especial, Fabi. E acho que talvez das coisas mais especiais que a gente possa contar para quem nos está ouvindo hoje é que nós estamos gravando em pleno São João, né? O episódio vai ser publicado posteriormente, as pessoas vão ouvir de novo, mas é bom que elas saibam que você nos cedeu um tempo dos mais importantes para quem vive no Nordeste, né? Que é um tempo de festa, de celebração, né? Essa data tão especial, né? Na celebração de São João. Vou passar para você de novo. Realmente eu não tinha me ligado na data, né? Quando você me convidou, como eu disse para você, a gente tem um carinho muito especial por vocês, então a gente jamais seria capaz de negar, né, um pedido seu. Mas, assim, realmente é uma época bem difícil, né, para a gente, assim, se ausentar, porque é muita zoada, né? Você tem fogueira, você tem fogos, você tem, hoje mesmo está tendo uma cavalgada aqui em Brejão, né, onde eu moro. Então, assim, pode passar carro de som, né? O pessoal com cavalo para cima e para baixo, assim, tá bem difícil. Mas estamos aqui, né? Senão, vamos lá, né? Botei a meninada todinha para fora, que eu acho que já estão até batendo ali na porta. Mandei passear para poder estar aqui com vocês, né, hoje. Coisa boa, Fabi. A gente te agradece muito por essa atenção conosco. E, bom, acho que agora a gente pode sim mergulhar nessa prosa, né, tanto da educação popular como da educação ambiental, né, que vocês trazem. E aí eu fiquei pensando, né, claro que a matemática, o conhecimento da escola, ele está muito conectado com essas expressões que vocês usam, e vocês, de alguma forma, fizeram um uso interessante e complementar dessas expressões, né? A Ana Faria diz que as pessoas buscam a universidade porque elas gostariam de aprender mais, né? Ou seja, elas sabem que conhecem algo importante sobre a cidade que elas ajudaram a construir e querem saber mais aquele conhecimento que referenda, né? Que, enfim, permite a reivindicação, né? Ajuda na ampliação dos direitos dessas pessoas. E a Fabiana fala do quanto ela aprendeu, né, com esses moradores, agricultores, das regiões, né, que foram quilombos, são regiões, né, de comunidades quilombolas até hoje e que, portanto, são regiões de saberes que permanecem preservados, né, e que hoje ensinam aí uma bióloga como lidar, inclusive, com a matemática escolar. Então, queria ouvi-la sobre isso, né, como é para vocês cada uma dessas expressões na lida com os sujeitos que vocês têm contato na EJA. Começamos pela Ana. É muito interessante quando a gente ouve a história de que esses jovens foram, né, à universidade em busca dessa atuação coletiva. Eu acho que eles estavam até à frente do próprio espaço que muitas vezes a universidade se coloca, né? Não toda, né, mas em alguns se colocam como aquele Olimpo. E, de repente, aquelas pessoas que tinham o seu conhecimento, vamos dizer, empírico, informal, das suas vivências, que muitas vezes, né, são desconsiderados, eles tiveram, vamos dizer aí, essa epifania. Quer dizer, nos espaços de poder, lá a gente está falando que a gente pode ficar, eles não estão nos acreditando, estão querendo mais uma vez nos inviabilizar. Vamos atrás, quem é que pode nos ouvir? E foram à universidade.
porque eles viram nesse espaço, né, da universidade, naquele território ali, essa garantia de ajuda. Então, quando a gente faz essa atuação, quando a gente está ali, hoje, né, eu trabalho junto ao CEDEF, né, que é o Centro de Educação, de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá, também, né, tem uma atuação, agora nem tanto, mas muito, né, que me ajudou foi o MEB, o Movimento de Educação de Base, onde a sede administrativa é aqui em Brasília, né? Então, são 2 espaços onde a educação popular, cada uma com as suas especificidades, porque eu posso dizer que a gente tem espaços de educação popular, o MEB, com uma trajetória, né, conhecida e reconhecida, que eu não preciso nem falar aqui, porque quem já está ali imbuído na questão da educação sabe, o MEB, né, vem lá da década de 60, com toda a sua história, com Paulo Freire, ali também, né, e outras pessoas que passaram, Brandão, que nos deixou há pouco tempo, e isso. E o CEDEF, que é uma organização não governamental, fundada pelos moradores, pelo coletivo, e que se viu ali nesse entrecruzamento de se buscar, dentro desse espaço de formação, esse referendo da universidade, já que não me dá voz, eu vou. E tiveram, né, essa ação de ir lá, de procurar. E foi quando a universidade realmente, né, o espaço, quando a gente fala, né, que no caso, né, quando a gente foi para lá, o GENPEX, nessa atuação, e o GENPEX tem uma atuação junto, né, ao CEDEF e aos movimentos dentro do Distrito Federal de Educação Popular, de quase 40 anos. Eu acho que é um dos grupos de pesquisa dentro da universidade mais longevo e que tem uma atuação realmente ali, que a gente fica, né, que se aprende e ensina. Ao mesmo tempo, eu li uma expressão que foi da Edla Edgar, onde ela fala que, na carta, né, que Paulo Freire faz aos professores, né, quando ele fala que nós somos, ao mesmo tempo, ensinantes e aprendentes. Então, ali naquele espaço, cada um sabe, realmente. A gente sabe qual é o nosso papel, né? Eu sei qual é a minha especificidade ali, ao mesmo tempo como professora, como pesquisadora, mas também aprendente. Ao mesmo tempo que eu sou ensinante, eu sou aprendente. E aquele educando que está ali, ele também tem que se ver nessa posição de aprendente e ensinante. Porque esse adulto, quando ele volta, retorna aos espaços de educação, sejam ele, né, que muitas vezes a gente coloca, né, tem horas formais, informais, e parece que vai deslegitimizando o outro, né? Quando eu colocar, esse aqui é formal, esse aqui é informal, quais são os espaços, né? São espaços educativos, são espaços de educação, de construção. E a educação popular, ela traz muito disso, esse espaço de educação. Porque esse sujeito, quando ele retorna à escola, ele vai sempre com um objetivo muito claro. Eu, como professor, de repente, eu posso até me perder ali na EJA, não saber o que eu estou fazendo ali. Mas esse estudante, quando ele retorna, ele sabe o que ele quer. Ele quer aprender a ler, a escrever. Por quê? Porque ele quer tirar uma carteira de motorista, que é aquele clássico. Ele quer aprender, né, a ler a Bíblia. Ele quer aprender a não precisar mais ficar pedindo para alguém ler o escrito do ônibus. Como a gente fala, mas hoje em dia tem um número, tem isso aqui. Ele quer hoje em dia pegar, né, responder por ele mesmo ler aquele texto, ele mesmo pegar o seu celular, mandar um texto digitado. Eu tinha um aluno, né, eu trabalhei num projeto do Tribunal de Contas da União como professora, no contexto, né, e chegando lá eu trabalhei muito com a questão da educação popular, e teve um senhor, que ele foi, né, senhor não, ele era mais novo, devia ter aí, né, seus 40 anos por aí, e ele falou que ele voltou aos bancos escolares porque ele estava cansado de chegar em casa
toda vez a mulher dele brigar com ele. Porque como ela, né, ele ficava, e toda vez quando ele estava vindo para casa, ela mandava um áudio para ele, mandava ele comprar alguma coisa no mercado. E chegava lá, né, uma vez ela pegou e pediu para ele comprar massa de tomate. Massa de tomate. Aí ele falou que chegou lá e tudo, não está falando para o homem, né? Não, a mulher pediu para comprar massa de tomate. Aí o moço, é isso aqui, ó, extrato. Aí ele, não, moço, é massa. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele olhou aquilo ali, não, ela falava massa de tomate. Aí a gente vê a questão do letramento, que é esse uso social mesmo da alfabetização, que é do ler, do escrever, e de você ensinar, e de você dar significação para isso. Então, falou que quando ele chegou em casa e ela ia preparar um jantar lá, que uns amigos visitaram, ela chegou e falou, mas você não trouxe? E você, mas o homem falou que só tinha um tal de extrato de tomate. E ela falou, mas você não sabe que extrato, né, massa de tomate, molho de tomate, é a mesma coisa? Quer dizer, em plena capital federal, esse projeto é de pessoas que trabalham como terceirizados nessas firmas, prestadoras de serviço. É um projeto muito, muito bonito, né? Muito resgatador mesmo dessa questão desse adulto ser ali também, fazer parte dessa sociedade, que muitas vezes ele continua sendo excluído. Porque muitas vezes não é só o aprender. E a matemática mesmo, eu acho interessante que quando eu fui para a EJA, uma coisa que eu tinha mais, eu falei, meu Deus do céu, vou dar aula, né? Eu participei dando aula numa escola aqui, né? Da escola classe 3 do Paranoá. E a gente trabalhava com EJA, tanto com a classe popular e também junto com os professores. Foi uma relação muito bonita, né, que se construiu nesse projeto, com as educadoras populares que a escola abriu nessa época, né, para a educação popular, para as educadoras irem, e também a gente fazia um trabalho junto aos professores. E o meu medo é você, meu Deus, só ensinar matemática. Eu já fico com aquele receio. Primeiro, por ter trauma de matemática. Então, até agradeço, né, quando eu entrei no curso lá, né, de vocês e tudo, eu tinha pavor de matemática, porque tinha essa dificuldade, e eu lembrava que uma vez uma professora de matemática, ainda acho que na quarta, quinta série, ela me deu -1. E a minha ignorância, no sentido de ignorar o que significava -1, para você ver, na quinta série. Eu falava, nossa, ainda bem que eu não ganhei 0. Olha só. E depois uma colega chegou para mim e falou assim, Ana, -1 é menos do que 0. Olha, aquilo ali me doeu tanto que até hoje, quando eu lembro, sabe, me dá essa tristeza. -1. Né? Eu não tenho, assim, fiquei no início, depois quando ela me falou, eu falei, nossa, né, a vontade era pegar aquela professora e enforcar. Porque depois né, quando você entra, eu passei a ter contato com a EJA, com a matemática, entender, né, a questão até mesmo da etnomatemática, eu falei, nossa, fiquei com pena dessa professora. Eu falei, meu Deus, acho que ela não... Eu não sei se ela fez por mal, porque também talvez ela não teria essa compreensão. Né? Porque você dá -1. O que significa um -1? Então, isso foi algo... Então, quando eu falei, nossa, né, eu vou para a educação, como é que eu vou ensinar algo que eu não sei? E a EJA, eles têm a matemática deles é matemática pura. Eles têm uma estrutura de pensamento. Ali, eles não podem, até não a questão da sistematização, mas o pensamento deles, né, matemático, é muito complexo. É muito complexo ali, né? Eles podem, né? Tanto que a matemática na EJA, muitas vezes eles falam, não, mas eu já sei matemática. Por quê? Porque eles lidam com isso o dia a dia, eles não querem ter passado para trás, porque o dinheiro é curto, a situação é difícil. Então, quando eu comecei a ter
essa consciência do que é a matemática, e como muitas vezes, né, ela é usada também, muitas vezes, para nos colocar naquele lugar ali, ó, matemática não é para você. Você aprende ali a contar 1, 2, 3 e já tá bom. Você não precisa entender essa matemática. Então, ela também, essa forma também de poder. Porque você quer ver uma pessoa ter poder sobre outra, ela mostrar que ela sabe mais do que você e que você não consegue aprender. E a matemática, muitas vezes, eu acho que ela, quando a gente não toma cuidado, ela é muito utilizada nesse sentido. Não vamos falar porque você não vai entender. Então, para mim, quando ela me deu esse, né, eu passei a entender esse -1, então eu tomei trauma. E quando eu comecei a ter contato com a EJA, eu comecei a ver aqueles sujeitos, falei, nossa, a matemática deles, a forma, né, como eles lidam com esse número, com os números, né, com a questão do numeramento, e quando você começa a se apropriar também de teórico, de pessoas, né, que escrevem, que têm essa visão, como isso se desvela. Então, para mim, ali, né, foi um contato, é incrível, né, um divisor de água. Ótimo, Ana. Que sensível o seu relato e, ao mesmo tempo, vai nos mostrando que tipo de cuidado a gente precisa ter, tanto do ponto de vista da nossa responsabilidade ética como profissional, né? Então, isso nos alerta para algo que precisa estar no horizonte de cuidado ético de todo professor, de toda professora, né? Te agradeço muito pela sua resposta e pelo que você pôde nos trazer, né, quando você nos conta isso. E por certamente você ser alguém que não vai reproduzir isso nunca, né, com seus alunos, com suas alunas. E Fabiana, quero te ouvir agora sobre educação ambiental nesse contexto todo muito rico, né, que trouxe você à educação também. Ai, depois desse relato fica até difícil a gente falar, né? Se aveste não, minha bichinha, viu? Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Viu? Palavras do nosso poeta, né? Música, acho que se eu não me engano é de Santana. Desculpa. Nossa, desculpa, Fabi. A gente se emociona porque tem um coração batendo dentro da gente que quando ouve isso ecoa, né? Enfim, reverbera. Mas assim, a gente aqui, nós temos eu sou contratada do Estado. O Estado investe na questão, junto com os movimentos sociais, que no caso tem um movimento quilombola de Pernambuco, né? E a nossa EJA ela é dividida em 4 eixos, né? E dentro desses 4 eixos nós temos os temas que nós temos que tentar abordar esses temas, né? Para que dentro de cada etapa, de cada eixo, a gente possa tanto estar trabalhando as disciplinas, que a gente precisa ter que trabalhar os assuntos, como também essa questão do retorno deles e, ao mesmo tempo, focar dentro dos temas que estão em cima desses eixos temáticos, né? Então, o primeiro eixo temático, ele fala no trabalho, produção e suas formas de organização no campo. O eixo 2, a gente sempre trabalha política, emancipação, Estado e sociedade, né? No eixo 3, a gente tem questão agrária e organizações sociais do campo, e no eixo 4, a gente trabalha cultura e territorialidade. Isso não é meio difícil para me falar. Mas, né? Então, a gente tenta desenvolver o trabalho junto com eles, né? E, como educadora ambiental, a gente sempre tenta buscar essas questões, né, do dia a dia deles para tentar trabalhar. E também, como eu tinha que trabalhar matemática para mim era um desafio, assim, não porque eu tivesse sido uma aluna ruim ou tivesse dificuldade em matemática, né? Graças a Deus eu conseguia lidar bem, né, com a matemática.
Até mesmo porque ciências, quando você trabalha biologia, você entra na faculdade de biologia, eu lembro do meu professor Sérgio Tavares, que no primeiro dia de aula ele até brincou com a gente, né? Ele falou assim, a matemática é linda, mas você precisa da matemática, né? A física é linda, mas você precisa da matemática e da física, né? A bioquímica é linda, mas você precisa da matemática, da física e da química. A biologia é linda, mas ela precisa da matemática, da física, da química e da biologia, né? Então a gente meio que tem que pegar tudo, né? Na realidade, a gente da área biológica, né? Não desmerecendo as outras, pelo amor de Deus, mas é porque a gente tem um contexto muito grande que a gente lida com a vida, né? Mas matemática é aquela base de tudo para a gente, né? Se formos analisar, né? Porque tudo na nossa vida é matemática, né? E aí, quando eu me deparei em ter que dar aula, né, para eles, assim, eu comecei a deparar, assim, que eles sabiam muita matemática, mas, ao mesmo tempo, eles tinham medo da matemática, né? Então, eu botava lá uma operação simples, né? 2 mais 6, né? Digamos assim, eles não sabiam, né? Eles ficavam perdidos, né? Eles não conseguiam, né? 10 menos 8, eles não sabiam. Operações simples, assim, né? Multiplicação e divisão, então, nem se fala, né? E aí, o que é que acontece? Eu comecei a ficar percebendo que quando a gente envolvia dinheiro, né, no contexto, eles respondiam rápido, assim, super rápido. Então, eu comecei a ver com eles, assim, todas as operações que eu iria colocar, antes de colocar, eu lançava elas como forma de dinheiro, né? Por exemplo, se eu tenho R$2 e tu tem R$6, quanto que vai dar, né? Quanto que nós dois juntos, somando, quando a gente juntando, se a gente juntar os meus R$2 com os teus 6, quanto que vai dar? R$8, eles dizem na hora. E isso você podia botar desde valores pequenos a valores grandes, né? Eles conseguiram, assim, rapidão, colocar isso na cabeça, né? E aí foi quando eu comecei a jogar essas operações, né, na lousa, né? Para que eles pudessem entender que aquilo que nós estávamos falando em relação a dinheiro era o que estava nas operações, né? E aí foi bem interessante, porque eles passaram a ter uma visão diferente da matemática, né? Começamos a colocar a questão das medidas, né? Então, assim, vamos dizer, quando a senhora vai fazer um feijão, né? Quantos quilos de feijão a senhora coloca, né? Para 10 pessoas. Né? Eu não sei. Se eu for fazer, eu não sei. Eu dizia para elas, né? Elas começavam a rir. Professora, só não sabe cozinhar, não? Eu disse, não, os índios lá diziam que quando eu trabalhei com os índios no Amazonas, né, diziam assim, que Fabiana era quadá, né? Ou seja, Fabiana era ruim, porque eu já era velha, né? Não tinha filhos, né? E não arrumava casa e não cozinhava, né? Então, o que era que eu servia, né? No contexto ecológico da vivência deles, né? Mas, enfim, na cabeça deles eu era preguiçosa, né, digamos assim. Mas eu dizia sempre isso para eles, né? Eles ficavam rindo, né? Diziam, não, a senhora trabalha muito. Eu disse, pois é, né? Mas na visão deles lá, né? Então, assim, a matemática, né? Eu comecei a mostrar para eles, né? Que está no dia a dia deles, né? Eu não sei cozinhar, né? Então, assim, quem sabe é a senhora. Me diga aí quantos quilos para 10 pessoas, né? Quantos quilos de feijão a senhora vai usar para fazer comida para 10 pessoas, né? Se eu for botar 100 pessoas aqui, quanto de comida nós vamos precisar? E assim, eu comecei dentro do dia deles, no dia a dia deles, mostrar que a matemática estava no dia a dia, né? E aí a gente também utilizava a questão do plantio, né? Então a gente começou a analisar a questão do plantio, né? Aí entrava também a parte da biologia com a parte da matemática, e aí eles começaram a dizer, eu dou 2 passos para botar, eu dou um passo, né? Eu dou um passo para cavar o buraco, né? Eu falei assim, quanto é um passo, mais ou menos? Vamos medir, mais ou menos assim. Então, eles começam a perceber essa questão de unidades de medida, né? Então, a gente começava a trabalhar essas questões também dentro do dia deles, né? E aí, o mais legal em tudo foi a gente conseguia, em cima dessas informações, né? Nós fizemos um questionário também, né? Esse questionário gerou dados, né? Esses dados nós mostramos a construção de tabelas, construção de gráficos, né? E a análise deles em relação aos gráficos, né? E com isso, esses gráficos e as informações que eles saíram passando, né, gerou inclusive uma cartilhazinha, né? Porque a gente tem o tempo comunidade, né? E a partilha de saberes, né? O tempo comunidade é aquele que a gente vai em busca, trabalha com eles, tudo, e a partilha de saberes é eles explicarem tudo aquilo que foi desenvolvido antes. Então, eles foram e ficaram super felizes com a questão da montagem da cartilha, com as informações dadas, né,
informadas por eles, né, do plantio, que eles plantam milho, plantam batata, plantam macaxeira, né, plantam mamão, ou seja, eles falaram um bocado de plantas, falaram também das pragas, né, falaram também de uma reza, né, que eles rezam para que a praga vá embora, né. Então, assim, no final, a cartilha trouxe uma questão de uma satisfação para eles, né. Então, para a gente é uma satisfação ver que eles ficaram felizes, porque as informações que estavam ali eram dadas por eles, da comunidade deles, da forma como eles atuavam e trabalhavam, né? Num cortejo bem popular, bem do estilo deles, né? E até eles falam do milho, né? Porque o milho, existe a tradição aqui no Nordeste de ser plantado no dia de São José, né? Que é dia 19 de março, se eu não me engano, é 19 de março. Aí eles olham, se chover naquele dia, eles olham, se chover nesse dia, né, a plantação é boa, né? Agora, também, se não chover, não adianta nem plantar, né? Então, eles começam a plantar a partir dessa época, né? Mas também eles falam que os tempos estão mudados, né? Estão mudados. E aí a gente começa a trabalhar essa questão. Por que está mudado, né? Por que não está mais chovendo na época que era para se chover, né? Está chovendo depois, né? E o milho está ficando para depois do São João, a gente fica até brincando. Né, então, aí eles começam a falar, né, essa questão do próprio desmatamento, né, e alguns que são religiosos, né, falam assim, não, porque Deus está mudando os tempos, né, então não está sendo mais no tempo de São José. Então, é bem interessante quando você vai para o contexto desse conhecimento popular deles, né, também conseguimos desenvolver com eles, que um dos eixos que nós ficamos foi o eixo temático 4, né, que é o cultura e territorialidade, né, então eu tive uma dificuldade muito grande de trabalhar na comunidade Dom Helder esse tema com eles, porque vinha a questão de que eles são do movimento Sem Terra, né, e eles estavam justamente assentados nessa terra, né, e aí lá, como é que eu vou trabalhar territorialidade, né, com eles, se eles estão lá, assim, não tem ainda esse contexto de território, né, eles estão aqui, eles estão ainda se habituando, se apegando a esse território, né, para chamar de território mesmo. E aí foi muito interessante, porque aí nós começamos a trabalhar com eles a questão das histórias da infância deles, né, e aí nós conseguimos, foram 15 historinhas, né, dessas 15 historinhas, nós já conseguimos montar 8 exemplares, e assim, é a coisa mais linda do mundo, quando você vê eles pegarem a revistinha como autores, né, assim como contadores daquela história, né, não autores, né, mas contadores da história, porque são contos populares, né. Inclusive, uma delas me fez chorar, porque meu avô me contava quando eu era criança, né, e eu queria lembrar e não lembrava de jeito nenhum, e quando eles começaram a contar, assim, que ele terminou de contar a história, eu estava chorando, né, assim, porque estava lembrando disso, né. Enfim, assim, eu acho que essa satisfação de ver eles podendo ter retorno de algo deles, né, algo escrito, algo na mão deles, que eles possam dizer, isso aqui foi construído pela minha comunidade, né, eu tive essa participação, né, eu aprendi de alguma forma, né, você jogar a pergunta, né, você ensina, aí você joga a pergunta e eles vêm com outro exemplo do dia a dia deles, dando realmente a resposta correta, então isso dá uma grande satisfação de ver que eles estão realmente aprendendo, que você também está podendo contribuir de alguma forma, não só aprender, né, porque eu acho que eu aprendo muito com eles, né, aprendi essa questão do plantio, né, do jeito da vivência deles, linguagens deles que são realmente específicas de cada região, e isso é uma grande satisfação, sabe? O sorriso deles, para mim, é muito bom, né? E essa questão de decepções, né, a gente sempre passa, sabe, Ana? Essa questão de pegar pessoas que realmente não têm sensibilidade, né, não acontece... acontece com todo mundo, né? A gente sabe, infelizmente, temos, como a gente fala, temos profissionais e profissionais, né? Tem aqueles que têm realmente a sensibilidade pela questão da educação e pensa 2 vezes, né? Sabe como lidar melhor com as situações, e tem aqueles que, infelizmente, não têm essa sensibilidade, né? E terminam machucando e ferindo, e muitas vezes até trazendo desafios para as pessoas, porque ele trouxe um desafio para você, e você conseguiu suprir esse desafio e chegar até onde você chegou, viu? Está de parabéns. Beijo, minha linda. Estou totalmente de acordo, Fabi. Que bom ouvi-la. Nossa,
Acho que vocês conseguiram costurar, enredar tão bem a educação popular e a educação ambiental, que talvez nem que a gente tivesse planejado, né, que a prosa ia nessa direção, a gente ia conseguir um enredo tão bacana e tão potente, né, porque envolve essas escritas, a articulação entre os saberes que eles trazem e aquilo que a gente tem a contribuir, né, a possibilidade, né, de apropriação, né, até do território, como a Fabi mostra agora, e também me faz pensar na história da constituição do bairro da Ana, né, e do bairro onde ela leciona, como essas pessoas que foram para lá para trabalhar vão se reconhecendo naquele território, e enfim, acho que até nisso as histórias se entrelaçam bem, né. E bom, para que a gente possa entrar no nosso último bloco, eu pediria que vocês trouxessem as palavras finais, né? Pode ser um causo, algo que inspira vocês, algo que vocês gostariam de deixar para quem nos ouve, como uma palavra de inspiração, de esperança, né? Muito embora nosso papo todo esteja cheio, né? Repleto dessas boas palavras, né? De esperança, de inspiração, e que vão certamente nos levar a todos emocionados, né? Então, comece contigo, Ana. Fique à vontade. Ouvindo, né, fala da Fabi e ela é educação popular pura. Eu li em um texto de um livro do Streck, e um artigo onde tinha um autor que ele falava que a educação popular, né, ela é a margem da educação, mas ela precisa sempre estar à margem, porque é ali que ela luta, porque é ali que a gente muitas vezes vai se reconhecendo. E a educação, eu vejo, né, não é aquela coisa, eu estou ali para mim abrir os olhos, salvar alguém, levar a luz, levar o conhecimento. Não, né, a gente está ali, eu vejo o meu papel como educadora, como essa parceria mesmo, né? Sabendo muito bem qual é o meu papel, a minha especificidade, e desse educando, sabendo também o que ele vem buscar ali e sabendo que eu tenho essa responsabilidade. Se eu estou dentro de uma sala de aula, se eu escolhi estar ali com essas pessoas, mesmo que muitas vezes você é levado a estar ali por uma questão de empregabilidade, ou porque eu já tenho realmente, né, essa vocação, mas todo mundo, né, que lida com a educação, antes disso, ela tem que ver, como Paulo Freire fala, como se coloca ali, nós somos pessoas realmente profissionais e que devemos cada vez mais procurar nos capacitar. Eu tenho, né, realmente, essa questão da matemática, ela ficou ali, então, quando eu comecei a ver que eu precisava me apropriar desse conhecimento para mim, mas também, né, na hora que eu chegar numa sala de aula, né, esse estudante sentir confiança também. Porque se ele não sente, eu vejo a Fabiana, como ela passa, ela faz uma interdisciplinaridade ali, né, incrível. Ela vai conversando ali, que ela torna esse conhecimento dela, né, que às vezes é tão denso. Eu vejo que é biologia, é a matemática, é tudo, né, em diversos territórios que ela vai atuando, né, e ela consegue fazer tudo isso. Ela faz isso por quê? Porque ela também está ali impregnada desse saber e buscando. Então, nós, como professores, nós somos ao mesmo tempo. Nós somos professores, nós somos pesquisadores, nós somos cientistas, e a educação, né, e nós temos que nos apropriar disso. Porque se não, como diz a educação, ela não vai salvar, né? Não vai salvar o mundo, vamos dizer. Mas sem ela é impossível. E eu tenho que saber que tipo de educação eu estou falando. Para que sociedade eu quero também construir. Qual é a educação que eu quero? É essa educação que está aí? Então, a gente tem que marcar também um território e fazer esses enfrentamentos. Então, eu acho que cabe, né, a nós, professores, cabe, né, aos espaços de formação, como as universidades, se apropriar desse papel, fazer esse enfrentamento, para a gente não perder. E na EJA, então, eu acho que é uma responsabilidade maior, porque esse educando, esse cidadão, ele já está excluído de todos os espaços, cada vez mais, e sendo engolido.
por essa máquina de moer gente, que é essa sociedade, que é esse modelo socioeconômico que a gente tem hoje. E também vai estar nos levando também como professores, nos adoecimentos, e muitas vezes de falar, gente, não dou conta, deixa para lá. Então, a gente vai se retroalimentando nesses espaços aqui, sabe? Ter te conhecido, não te conheço pessoalmente, mas te conheço virtualmente. Desde aquela época da pandemia, eu falo que aquele encontro ali, daquele curso, né, ele salvou muita gente, não só salvou, né, internamente, mas nos salvou como profissional, porque naquela época começou uma classe, aulas pelo WhatsApp, e a matemática era um desafio, porque estava, né, todo mundo ali com a questão, nossa, era auxílio, era isso e aquilo, né? Então, como foi importante aquele contato, ter conhecido pessoas ali. Então, né, a minha despedida aqui, apenas nesse momento, nós vamos nos encontrando, né, em outros espaços, em outros territórios, é isso. Que a gente faça uma luta de disputa mesmo. Cada um nos seus espaços, nos seus territórios. E a EJA, eu vejo que ela tem muito disso. Ela consegue agregar. Porque a gente terminou o curso, a gente fez um grupo, os egressos, e hoje a gente continua se encontrando, né, em um mês, e fazendo as nossas escritas, e fazendo os nossos espaços. Eu acho que a EJA, ela traz isso. Ela tem muito, apesar dela ser, eu falo que ela é o apêndice da educação brasileira como modalidade. Muito desconsiderado, mas ela tem muito a ensinar para a educação, sabe? Ela tem muito para ensinar. E esses professores, né? E eu fico muito feliz de estar aqui, de estar compartilhando com vocês, sabe? Então, para mim, é sempre um aprendizado, é sempre uma alegria. Então, muito obrigado mesmo por esse privilégio, né? E de encontrar a Fabiana, né? Que é uma inspiração. A mulher, ela é um projeto de vida, é eu ir lá para Pernambuco fazer um intensivão com ela. Quem sabe, né, Ana? O projeto já não vira esse, se desdobra dessa prosa, mas é um presente ouvi-la, nós agradecemos muito, e passo a palavra para a Fabi. Fique à vontade, Fabi. Seja sempre bem-vinda, viu, minha filha? Venha-se embora para cá, a casa está aqui, de portas abertas para você, viu? Você também, viu, Ju? Já lhe disse, né? Venham para cá, né? A casa aqui não é grande não, mas a gente recebe com o coração aberto, tá certo? Bom, eu vou deixar 2 mensagens, tá, Júnior? Certo? Eu vou, não, como boa nordestina, não podia deixar de não falar Luiz Gonzaga, né? Então, tem uma música chamada assim, Estrada de Canidé, que diz assim: ai, ai, que bom que é, uma estrada e uma cabocla com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom que é, uma estrada e a lua branca no sertão de Canidé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando a flor, vê de perto o galo campina que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, que água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa a grané, coisas que para modo de ver um cristão tem que andar a pé. E uma outra que eu não poderia deixar de falar, que é do seu filho, Gonzaguinha, né? Diz assim, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Que especial esse encerramento, Fabiana. Sou muito grato a vocês duas por essa belíssima prosa que a gente construiu juntos, as experiências de vocês tão sensivelmente compartilhadas conosco nessa festança de São João, né, que quem nos ouça, mesmo não estando mais na data, sinta essa alegria transbordando dos nossos corações, né, por esse encontro que se deu mesmo, como a Ana contou, lá durante a pandemia, e as alegrias que vêm germinando, florescendo desde então, das quais essa gravação do podcast é certamente, né, uma dessas mais belas. Agradeço muito a vocês, desejo que quem nos tem ouvido se sinta igualmente emocionado, tenha ficado alegre conosco, sensibilizado conosco, e ouça, né, mais e mais do Papo de Professor Podcast. Fiquem conosco, avaliem o programa, deixa seu comentário na caixinha de perguntas, certamente isso contribui para que essa prosa chegue a mais e mais pessoas.
Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite a quem nos escuta.